servir a Deus de intensidade, muito. Muitos ali falaram que não tinham decidido ainda perdoar. Vinham na casa de Deus, louvavam, oravam, levantavam a mão, choravam, mas não perdoavam. E aí eles foram, cada um foi dando o seu depoimento. Um levantou e falou assim, quando eu passei a buscar Deus, as coisas começaram a mudar. O outro levantou a mão, quando eu decidi perdoar, aí eles começaram a falar de decisão. Quando eu decidi perdoar, Deus quebrou aquelas correntes que me algemavam, eu consegui ser uma pessoa abençoada, hoje eu tenho paz. Então assim, as palavras foram tudo através da decisão. E aí, mais além, eles só conseguiram decidir perdoar, eles só conseguiram chegar num objetivo. Ninguém está aqui rico não, mas conseguiram chegar a ter paz no interior, depois que para perdoar, depois que passaram a vir para a casa de Deus. Então eu preciso entender que do altar de Deus, da casa de Deus, onde há unidade, e aí a gente vai entrar daqui a pouco aqui, e para o Espírito Santo de Deus atuar, tem que ter unidade. Quando os servos do Senhor, os discípulos, os apóstolos, estão lá em Atos 2, Deus vai dar, Jesus vai dizer duas coisas para eles. Aí a gente vai aprender primeiro que eles obedeceram à voz de Deus. Deus vai falar para que eles fiquem num lugar só. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então assim, eles ouvem ao Senhor, eles dão ouvido ao Senhor e obedecem. Eles podiam falar, eu vou ficar onde eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Não. Quando Jesus falou, ficar em Jerusalém, eles vão e ficam em Jerusalém. E aí a Bíblia vai dizer, um tempo depois, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E aí, como um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. E todos falaram em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. E aí a gente aprende, entende que existe um princípio. Primeiro, obediência. Obediência. Todos estavam reunidos, unidade. Obediência e unidade. Quando tem obediência e unidade na casa de Deus, há a manifestação do teu Espírito Santo. Então, quando alguém virar para você e falar assim, por que você só vive na igreja? Por que você não sai da igreja? É porque aqui é lugar de cura, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de redenção, aqui é lugar onde Deus vai tratar o seu caráter, aqui é o lugar onde Deus vai sarar a sua ferida, aqui é onde Deus vai te ensinar a perdoar, para você liberar perdão e até ensinar perdão para outras pessoas. Aqui é lugar de transformação, onde o homem, como aquele jovem que pregou na quarta-feira aqui, todo cheio de lama, todo cheio de lodo, mas Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Hoje ele é um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra. E quem garante que Deus não pode fazer isso na sua vida? Deus não pode fazer isso na sua família? Deus pode fazer e quer fazer. Basta saber se você está disposto a isso. Vamos lá, vamos avançar. Então, na vida interior. Na vida física, o Espírito Santo também atua poderosamente. 1.2, tá? Da lição. 1.2 da lição. Na vida física, o Espírito Santo também atua poderosamente na esfera exterior. Por exemplo, a cura de enfermidade. Na ressurreição, além de prover bênçãos e proporcionar alegria abundante. Nós vamos ver aquele jovem do tanque de Betesda, Jesus estava lá. E ele vai falar para Jesus, eu estou aqui há 38 anos e nada acontece. Todo mundo, quando eu penso que eu vou pular no tanque, vem alguém e pula no meu lugar. Aí Jesus vai olhar para ele, o que queres que eu te faça? Aí ele vai, não tem ninguém que me joga. Na maioria das vezes, Jesus está perguntando para a gente o que a gente quer. E aí muitas das vezes a gente está falando, a porta do emprego não se abriu. Não, porque o irmão não veio aqui me ajudar. Não, porque ninguém me deu uma palavra. Porque ninguém me deu um abraço. Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça? Às vezes é uma resposta para Deus. E às vezes a gente está dando tanta volta. E aí eu vou dizer para vocês o que eu ouvi. Acho que foi no Cineb. Pastor americano, ele estava pregando e ele falou, olha, o que vocês querem que Deus faça?
Deus quer que você... O que você quer que Deus faça? E um milagre. Daqui a no máximo 40 dias, ou quer andar 40 anos para ver um milagre? Ele estava fazendo menção do povo no Egito, em que Deus atravessou eles com mão forte pelo Mar Vermelho e queria fazer um milagre, levar eles até Canaã em 40 dias, mas pela rebeldia, pela desobediência, eles tiveram que andar 40 anos para poderem ver aquilo de Deus, um milagre de Deus na vida deles. Então, a vida física, né? Deus não quer só mudar o seu interior, Deus não quer só fazer um milagre, Ele quer que todos vejam que Ele transformou a sua vida e a sua história. No tópico 1.3, a vida eterna. Você vive, muitos pensam, você tem que curtir a vida doidado, fazer acontecer. Não, existe uma vida eterna. Quando você acabar o teu fôlego de vida aqui, existe uma eternidade. E aonde nós passaremos a nossa eternidade? Eu tenho certeza que todos aqui querem e vão passar a eternidade com o Senhor. Então, o poder vivificador do Espírito não temporal ou passageiro, mas tem valor eterno. Está lá em Salmo capítulo 49, verso 9. Sua atuação conduz-nos à promessa de uma futura vida na eternidade. João 10:10 também vai falar isso, o qual é uma recompensa. Vamos lá abrir em João 10:10. Gentileza. Ladrão vem para... O mal, ele vem para tentar matar sonhos, matar pensamentos, matar a carne humana, né? Destruir, mas o Senhor vem para trazer vida e vida com abundância. No tópico 2, a autoridade para vencer, né? Quando os cristãos testificam sobre a obra de Jesus, o poder da autoridade do Espírito Santo, os pecadores são persuadidos à condição de impiedade, convencidos da necessidade de salvação. Então, quando eu aceito Jesus e vou buscar obedecer à autoridade de Deus na minha vida, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz sobre nós a necessidade de crescermos na presença de Deus e termos uma nova história. E aí você vai... como é que eu vou aprender isso? Através da pregação da palavra. Vai estar lá no tópico 2.1. Através da persuasão da pregação da palavra. A palavra nos convence, a palavra nos transforma, a palavra nos orienta, nos capacita, nos molda para um novo tempo. O convencimento tríplice, né? Que é o tópico 2.2. Antes de ascender aos céus, por sua ressurreição, Jesus prometeu derramar sobre os seus discípulos o seu Espírito, cuja ação estaria sempre relacionada à pessoa e obra do Messias. Nós falamos isso através de Atos capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo. E o tópico 2.2.1, na consciência do pecado. O Espírito Santo convence o homem de sua pecaminosidade. Está lá em João capítulo 16, verso 9. Isso significa que o conscientizará do seu estado natural pecaminoso. O estado natural pecaminoso, ou seja, a prática, a iniquidade, que é o pecado e a prática do pecado. Pessoas que não conseguem se libertar. Ele até fala, eu quero sair e não consigo. Quem já ouviu pessoas falarem assim? Eu quero parar de beber e não consigo. Eu quero parar de fumar e não consigo. Eu quero parar de fazer coisa errada. Não consigo. Eu adultero e até vou na igreja, eu ouço a palavra, eu chego em casa dizendo, não, eu vou parar, nunca mais eu vou fazer. Mas daqui a pouco tem outra pessoa me perturbando. E aí, a consciência do pecado, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele quebra essas correntes, esses grilhões, né? O foco do testemunho persuasivo do Espírito Santo está no fato de Cristo ter pagado alto preço
por todo o pecado. Portanto, aceitar a Jesus é a única opção para ser liberto da escravidão. E aí a gente vai entrar. Quando eu aceito a Jesus e eu passo por essas águas, quando eu aceito a Jesus, eu quero dizer, eu tô com uma carta aqui dizendo que eu não quero mais viver no pecado. Quando eu passo pelas águas, eu falo, Senhor, eu estou recebendo um selo para que a sua glória, a manifestação do teu Espírito, agora fique me guardando e me livrando do mal. É por isso que quando você está perto de fazer alguma coisa errada, você, opa, eu vou fazer isso não. Não. O Deus que eu sirvo não quer que eu faça isso não. Por quê? O Espírito Santo que habita em você, que você permitiu que ele habitasse através da sua aceitação e do batismo das águas, é ele que vai te orientar, é ele que vai te capacitar a vencer o mal para poder alcançar o maior objetivo, que é morar no céu com Jesus. E aí, nós já falamos de autoridade e autoritarismo. A diferença, né? Existe a diferença de autoridade espiritual e dons do Espírito Santo. Amém? Os dons espirituais, você vai ver lá em Gálatas 5, né? Vai falar do dom do amor, vai estar falando lá dos dons espirituais. Agora, a autoridade espiritual é uma outra coisa. A autoridade espiritual é aquela que está lá em Efésios, capítulo 4, no verso 11. Quem achou? Pode ler, por favor. Capítulo 4 de Efésios, verso 11. Amém? Então, assim, existem os dons espirituais, porque quando você fala de dons espirituais, é aquilo que o Senhor Jesus manifesta na sua vida no dia a dia. Agora, existem pessoas que, buscando a Deus, Deus vai derramar sobre a sua vida a autoridade. É por isso que você vai ouvir falar de algumas pessoas que fizeram a diferença dessa forma. Deus, ele derrama, ele traz sobre a nossa vida o derramamento do Espírito. Mas como nós somos terrenos de Deus, adubados pelo Senhor, ele espera de nós, de mim e de você, que estejamos preparados para receber a semente dele, do Espírito, para manifestar a autoridade dele nessa geração. Eu vou dar um exemplo. Em Números capítulo 11, no versículo 25, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele dá uma ordem a Moisés para colocar a mão sobre alguns homens. Vai colocar a mão sobre 70 homens. Deus vai falar, o teu espírito, o espírito meu que está em você, que já estava falando do Espírito Santo, bota a mão sobre esses homens. E eu vou dar o espírito que está em você, Moisés, para esses homens. Aí a Bíblia vai dizer, capítulo 11, no verso 25, de Números, vai dizer que esses homens profetizavam, começaram a profetizar a partir daquele ato de Moisés. E a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a profetizar. Aí vai ter uma vírgula. Aí vai dizer assim, mas depois, nunca mais. E aí, eu preciso que o Espírito Santo quer saber de você hoje. Você quer ser um agente de milagre, por um momento ou para uma vida inteira? Você quer ser um profeta da minha casa, um homem referencial, por um momento ou para a vida inteira? Você vai permitir que as vírgulas dessa vida tirem a minha presença da tua história, ou você vai passar por cima dessas vírgulas com a minha presença? Você precisa decidir isso. Aqueles homens, eles profetizaram, a Bíblia vai dizer, depois, nunca mais. Ou seja, profetizaram uma vez.
Ou quem sabe, algum tempo depois ficava, o que foi aquilo que aconteceu comigo? Não sabiam nem o que tinha acontecido com eles. Mas você, com sobriedade na palavra de Deus, vai entender e compreender que o Espírito Santo que habita em você vai fazer grandes coisas para essa geração. Deus não quer, talvez você esteja aqui falando, meu irmão, há 20, 30 anos atrás, Deus me usou e fez um milagre. E de repente, até hoje, nunca mais aconteceu. Eu quero dizer, o mesmo Espírito que estava em você naquele dia, está aqui nessa manhã, e está dizendo para você, ei, a tua história não acabou. Eu ainda quero construir grandes histórias através da sua vida. E aí, a gente entendendo o que é dons espirituais, o que é autoridade espiritual, e aí você precisa entender qual foi o seu chamado. Você foi chamado para apóstolo, você também não pode ser equivocado no seu chamado. E aí, se você for equivocado no seu chamado, mas como é que eu vou saber isso? Você precisa orar e buscar a Deus, e Ele vai te conduzir. Da mesma forma que Ele faz uma árvore crescer, você planta a árvore ali, e planta a semente ali, e deixa. Tempo depois, a semente está ali, ela vai atrair a água por baixo da terra para chegar nela, fazer ela germinar e virar uma grande árvore. Assim, o Espírito Santo de Deus vai fazer também na sua vida e na minha vida. Então eu preciso entender que para que Deus me chamou? Deus me chamou para apóstolo? Deus me chamou para profeta? Deus me chamou para evangelizar? Deus me chamou para ser um mestre, um doutor? Você precisa saber. Se Deus te chamou para ser evangelista, é do seu jeitinho. Irmão, mas eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem me expressar direito. Eu tenho eu trabalho no hospital, sou profissional da saúde, e lá no hospital tem um senhor, pastor Noé. Ele nem sabe, ele só fala algumas coisas de Jesus, mas sabe o que a estratégia que ele não sabe falar direito, não sabe escrever tanto, mas sabe qual foi a estratégia que ele usou para poder evangelizar e ganhar almas para Jesus? Ele falou assim, eu me inscrevi aqui para ser maqueiro, para ajudante. Eu não ganho dinheiro nenhum, eu venho aqui, presto um serviço humanitário e ajudo a levar um paciente para fazer um exame de tomografia, ajudo a levar um paciente para fazer um raio-x, ajudo a levar um paciente de alta. Está de alta? Não, o maqueiro não está vindo. Deixa que eu levo, deixa que eu ajudo a levar. Tem a crachazinho, o jalequinho, vai lá levando. No que ele está levando a pessoa pelo elevador, ele vai falando de Jesus. E vai ganhando almas para Jesus. Quem sabe Deus te chamou para ser evangelista da casa dele, mas como eu vou fazer? É no seu jeito. É só você ir pedindo a Deus sabedoria, que aí Deus vai te moldando e te preparando para o novo tempo. Estratégia. Nosso diácono Paulo Marcelo aqui foi estratégia. É estratégia, irmão. É estratégia que vai te levar a lugares altos. E é aí, quando você pensa nisso, porque muitas das vezes nós viemos, eu estou falando isso porque já aconteceu comigo e pode estar acontecendo com algum dos irmãos. Eu já vim para a casa de Deus pensando assim, eu quero que Deus resolva o meu problema. Né, Andrezinho? Quero que Deus resolva o meu problema, quero que Deus resolva o meu problema. Só que, enquanto eu vinha para a casa de Deus, querendo que Deus resolvesse o meu problema, nada acontecia. E aí, quando eu ouvi a palavra e entender que eu tinha que viver o propósito de Deus, a coisa mudou. Porque você começa a trabalhar para Deus. E aí, quando você trabalha para Deus, Deus vai lá e trabalha para você. Porque quando você vem aqui querendo uma solução, é você que quer a solução e quer resolver do seu jeito, do seu braço, na sua força. Quando você tira o foco dali, vai trabalhar para Jesus, Ele que vai lutar por você. É Ele que vai guerrear suas guerras e te dar vitória. E aí, eu entendo e aprendi com a palavra de Deus aqui, que uma outra coisa que o Espírito Santo ele só vai habitar, ele é a autoridade suprema, para quem se submete à autoridade. Se você for ver lá em Êxodo capítulo
4, verso 13, Josué, ele vai se submeter à autoridade de Moisés. Josué, ele vai se submeter à autoridade de Moisés. Tem gente que não gosta de se submeter à autoridade. Ele é homem igual a mim, vai me mandar. Só que a gente precisa entender que Deus constituiu a autoridade. A autoridade que já foi dito em lições anteriores, eclesiásticas e também não eclesiásticas. Como um exemplo, você vai numa audiência, eu não quero saber não, eu vou entrar na audiência assim mesmo, vou entrar de bermuda, camiseta, mamãe tô forte, vou falar do jeito que eu quero. Você vai sair preso. Vai sair preso, porque você tem que respeitar a autoridade. Hoje, profissionais de saúde, nosso irmão Mendes, Diácono Mendes está aqui, pode dizer. O camarada quer, eu vou trabalhar, eu sou profissional, eu quero saber, eu vou usar piercing, vou usar brinco, vou usar tatuagem, não sei o que, anel. Vai ser mandado embora. Não é isso? Por quê? É adorno, está lá na lei, no código de ética, não pode ser usado. Aquilo ali, você traz contaminação de um paciente para o outro. E pode até matar uma pessoa por causa de uma bactéria que ficou no anel. Então, assim, autoridades constituídas por Deus. Então, eu preciso entender isso e obedecer à autoridade. E como é que eu aprendo isso? Através da palavra. A palavra vai dizer que Josué atendia em tudo que Moisés determinava. E aí você vai ver a história, o final da história de Josué, lá no capítulo 15 de Josué. Ele vai falar que a mesma força, a mesma alegria que ele tinha antes, ele tinha também na partilha da herança das terras. Porque ele decidiu viver debaixo de autoridade. Ele vai ser chamado como escolhido para substituir a autoridade. E Deus vai ter o nome dele marcado na história. Ei, Deus não te chamou para só te dar uma bênção. Deus te chamou para marcar o teu nome na história. Entenda isso, irmãos. A hora está passando. E aí, mas para isso eu preciso de obediência e serviço. Eu preciso entender que eu tenho que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, obediente. E eu tenho que servir a Deus, irmão. Em Êxodo, também no capítulo 17, verso 13, você tem que viver debaixo de uma autoridade espiritual, tem que obedecer o seu pastor. Se Deus constituiu hoje, nesse tempo, o pastor Rafael, para ser voz profética sobre a sua vida, obedeça. Quando você está obedecendo a voz profética que ele colocou nesse lugar, você está obedecendo a Deus. E aí, quando você se obedece, você só prepara o seu coração, que a bênção e a presença, grandes coisas vão vir sobre a sua vida. Bom, e aí, voltando à lição, eu estou no tópico 2.2.2, padrão da justiça de Deus. O poder de convencimento que emana o Espírito Santo o Espírito Santo anuncia que Cristo tornou-se padrão de justiça, pelo qual todos os homens serão aferidos. É por isso todos precisam ser justificados. Nesse sentido, a palavra justiça carrega duplo sentido: justiça legal e justiça moral, referindo tanto às atitudes legais que Deus toma ao declarar que os cristãos estão justificados, como justiça perfeita, que pode ser atribuída apenas ao próprio Deus, e é requerida como padrão mais elevado que o comportamento humano. Eu lembro até de uma pregação de um irmão que ganhou uma pessoa para Jesus. Ele falou, o camarada era vinho e maconha. Eu falei para Jesus, tá bom. Aí o Espírito Santo, dentro do coração dele, fala para esse homem, para toda vez que ele pegar um cigarro de maconha, ele falar assim, eu sou a justiça de Deus. Ele vai ser liberto. O varão botou a mão na cabeça, faz o seguinte, Deus mandou de me dizer, eu vou falar para você. Toda vez que você pegar um cigarro de maconha, fala para ele, eu sou a justiça de Deus. Pega para o cigarro, olha para o cigarro e fala, eu sou a justiça de Deus. E pode fumar.
Aí ele foi, tipo, o cara fala, cara tá doido, mas eu vou fazer. Vai pegar um cigarro. Eu sou a justiça de Deus. Aí no outro dia, eu sou a justiça de Deus. Eu sou. Disse que ele fez isso durante umas 7 vezes diferentes. Disse que na 7ª vez que ele pegou aquele cigarro de maconha, aí ele falou, eu sou a justiça de Deus. Que ele ia botar na boca, ele, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus, eu não posso fumar isso. Jogou fora. Aceitou Jesus e nunca mais botou a mão naquilo ali. Amém? Vamos lá. E aí, tem que correr, irmão, tem que correr. Então eu entendo que o Espírito Santo, e aí os irmãos vão ler depois, tá, é algo especial para a nossa vida, está em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, e também no capítulo 34, verso 9 de Deuteronômio, está dizendo que ele é considerado pelos outros. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é especial para Deus e especial para nós. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, quem puder anotar isso aí, que não está aqui na revista, mas você pode ler em casa, ela é considerada pelos outros. Moisés, ele era considerado por Deus e pelos outros. A palavra vai dizer no capítulo 34, verso 10, e não existiu outro homem como Moisés, como Deus falasse face a face. Por quê? Ele era tão cheio da autoridade espiritual na vida dele, que Deus tinha prazer de falar com ele face a face. E assim, da mesma forma que Deus falou com Moisés, quer falar comigo e contigo face a face. Resta saber o grau de intimidade que eu quero ter com Deus. Tem até um louvor que a Thalita cantava aqui, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, não é isso, Thalita? Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então eu tenho que deixar no altar de Deus, eu não posso me prender. Deus te chamou hoje aqui para tirar essas correntes que te prendem. Porque a gente pensa que o que nos prende é só o pecado. Não! O que nos prende às vezes é o nosso eu, o nosso rancor, aquilo que a gente acha que é o correto. Deus está falando assim, eu quero quebrar isso aí, esmiuçar isso aí, construir uma nova história para você. Você precisa entender isso. E outra coisa, você precisa declarar isso para sua casa. Quem sabe você tem alguém na sua casa que ainda não aceitou Jesus, não é crente, não se decidiu. E aí, você precisa declarar, igual Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito lá em Josué capítulo 24, verso 15. Ontem eu estava numa festa de família à noite, e eu voltei ao tempo, muitos anos atrás, 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. E aí eu lembro que eu todo animado, né, feliz, porque tinha aceitado Jesus, 15 anos de idade, e eu fui na casa dos meus tios, das minhas primas, que eu sempre fui muito ligado a elas, e eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu falei que tinha aceitado Jesus, a minha tia olhou para mim e falou assim, não quero mais que você entre na minha casa. Eu falei, tia, mas eu não falo de Bíblia aqui não falo de Jesus aqui não, eu só quero visitar vocês e estar com as minhas primas. Não, mas você é crente, eu não quero mais você aqui. E eu fiquei muito triste naquela época, mas aí eu declarei, Senhor, eu creio que um dia a tua palavra vai entrar nessa casa. O tempo passou, os anos se passaram, aí uma das minhas primas teve uma decepção muito grande, e ela veio me procurar, nós oramos juntos, eu falei da palavra, ela aceitou Jesus, ela foi passando para as irmãs, e aí, agora, 30 anos depois, ontem estávamos celebrando um aniversário lá, num culto, e aí, quando eu olhei aquilo, ela já está com 80 anos, ainda não aceitou Jesus, mas ela aceitou ouvir a palavra de Deus ontem. E eu falei, Senhor, que coisa linda,
num lugar que eu era proibido entrar porque eu era crente. Hoje eu posso falar do amor de Deus. E aí você precisa, Josué, ele estava falando com seus parentes lá, vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quando você profetiza isso, você lança isso no mundo espiritual. E aí, meu irmão, se prepara que Deus vai abrir a porta, Deus vai falar, vai acontecer. Porque quem convence não sou eu, quem convence não é você. Não adianta você botar o filho na parede, aceita Jesus agora, vamos embora, acabou. Não, você precisa entender que quem convence o homem é o Espírito Santo. E a autoridade de Deus na tua vida vai fazer a diferença. E aí, nós vamos já partindo para o final, a submissão à autoridade do Espírito Santo. A transformação necessária, a fidelidade imprescindível. Aí, nós já estamos caminhando, para o final. Eu separei o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 16, verso 8, que ele promove redenção. E lá em capítulo 6, verso 63, vai dizer que ele vivifica. E eu queria que alguém lesse, eu sei que o tempo é curto, em Jó, capítulo 33, no verso 4. Quem achou, pode ler em voz alta. Jó, capítulo 33, verso 4. Os irmãos estão entendendo a importância da autoridade espiritual na nossa vida? Jó capítulo 33, verso 4. Amém? Jó vai falar que o Espírito Santo de Deus fez ele. E aí você vai entender que as palavras que ele vai falar no final de Jó, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos veem e me arrependo no pó e na cinza. Ele vai entender isso. E aí, eu não está aqui nessa lição, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou e falou muito comigo essa semana a respeito disso, a respeito da vida de Isaías. A palavra de Deus vai dizer que Isaías, logo nos primeiros capítulos, quando Deus chama Isaías, ele vai dizer para Deus que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo que tem impuros lábios. E aí ele vai dizer, mas os meus olhos viram o Senhor. Ele vai reconhecer a natureza dele, da onde ele veio, do qual ele pertence. Mas ele vai dizer, eu vi o Senhor. Um pouco tempo depois, acho que no capítulo 3, Deus vai começar a falar com ele, e aí ele vai falar, a quem enviarei? Deus vai falar, a quem enviarei? Aí ele mesmo vai responder, envia-me a mim. Ele, de um estado pecaminoso, ele vai dizer que viu o Senhor. Agora, de estado pecaminoso que viu o Senhor, Deus começou a falar com ele, a quem eu vou enviar, ele vai se colocar na posição, posicionamento. Eis-me aqui, envia-me a mim. O tempo vai passar, agora Deus vai começar a ministrar e falar com ele coisas maravilhosas. E aí você vai ver, lá para o capítulo 20, 25, 21, 25, você vai ver o mesmo Isaías, que tinha lábios impuros, vivia no meio de um povo de impuros lábios, que vai decidir fazer a vontade de Deus. Esse mesmo Isaías vai começar a falar que Deus vai quebrar o jugo, vai esmiuçar o jugo, vai esmiuçar e quebrar as correntes, as cadeias, por causa da unção, por causa da autoridade da unção de Deus. Não, eu acho que você não entendeu isso não. Eu vou voltar de novo, esse mesmo homem, que no capítulo 1, capítulo 1, 2, estava falando que vivia no meio na impureza, no pecado, agora se decidiu servir a Deus. Deus vai começar a falar com ele de formas maravilhosas. Esse homem
a partir do capítulo 20, vai dizer que Deus tem poder para quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões, por causa da gordura, por causa da unção, por causa da presença, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Isaías vai falar coisas maravilhosas a respeito do Cristo. É o profeta messiânico que mais menciona Jesus, Isaías. E esse mesmo homem, e aí eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 61, esse mesmo homem. Porque se Deus fez na minha vida, Deus fez na vida de Isaías, Ele tem poder para fazer na minha vida, tem poder para fazer na tua vida. Isaías capítulo 61. Como eu queria que todos ouvissem em voz alta, eu vou pedir para o Paulo Marcelo ler essa palavra. Amém. A paz, amados. Acompanhem. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos, que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão em porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo em suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. O Senhor soberano mostrará a sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. O mesmo homem que estava lá no pecado, que teve a vida transformada, ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não vai ter dúvida, ele não vai dizer: agora me envia. Não, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos quebrantados. Ei, meu irmão, eu lembro, aí quando eu li essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, eu lembrei de uma vez que fomos fazer uma visita no lar. Fomos chamados para fazer uma visita no lar, e foi lá perto do Pão de Açúcar, ali e aí, vamos fazer visita para uma pessoa que estava enferma, uma oração que pediram, e quando chegamos lá para fazer a oração, falamos uma coisa, ouvimos aquela coisa, cantamos um louvor e ouvimos a palavra. E quando um dos irmãos que estava lá comigo, o irmão Wilson, não está aqui, está na Pavuna agora, mas aí, quando aquela senhora estava na cadeira de roda, toda entrevada, usando fralda, e aí falamos: vamos orar por essa irmã. E no final, vamos orar. E aí eu olhei para ela: vamos orar por ela. Quando eu olhei para ela, e aí eu vi aquilo assim, ó, para mim. Isso.
Aí eu olhei de novo. Rapaz, será que sou eu que estou vendo isso? E aí o Espírito Santo falou assim: vocês são meus agentes. Vocês precisam profetizar. E aí naquele dia, nós profetizamos sobre aquela senhora, aquela irmã, vida. Ela entrevada na cama, não levantava mais, usando fralda. E quando profetizamos sobre aquela mulher, o semblante dela mudou. Ela aceitou Jesus, toda a família dela aceitou Jesus. Aí, coisa de 1 ano depois, eu voltei naquela casa. Quando eu voltei naquela casa, eu não me continha de chorar, porque eu vi aquela mulher andando de andador. Oi, meu filho. Tudo bom com você, meu filho? Aquela mulher que estava entrevada na cama, já estava andando. E ela morreu liberta para a glória de Deus. E aí, quando você entende isso, a irmã Thalita está aí? Quando você entende isso, e aí quando eu preparava essa palavra, e o Espírito Santo está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e aos contritos de coração, para dar liberdade aos cativos e libertar pessoas da prisão. Ei, o Espírito do Senhor estava sobre Isaías, está sobre a minha vida e a tua vida. Deus te chamou para proclamar o ano aceitável do Senhor, para dizer a todos que choram que existe liberdade. E aí, quando eu estava preparando essa lição, e Deus falando comigo, eu lembrei daquele louvor, apesar das feridas, eu te chamei. Quem sabe cantar esse louvor? Apesar das feridas, apesar. Vai cantando, irmão, vai cantando. Eu te chamo. Porque às vezes, irmão, você chega aqui, apesar do passado. Porque você chega aqui, Senhor, eu estou tão ferido, como é que eu vou ser usado por você? E aí Jesus fala assim: não, meu filho, eu te chamei. Eu te chamei e vou mudar a tua história, deixa eu te usar. É para isso que Deus te chamou, André, para curar, para salvar, para libertar. Deus vai mudar a história de muita gente através da sua história, através da sua vida, através do teu testemunho. Você de boca fechada está pregando para muita gente. Deus tem levantado muitas pessoas através da tua vida. E isso, deixa eu te usar. Deus quer te usar para curar, meu irmão. Oh, meu irmão, glorifica o Senhor nessa manhã. Deus quer te usar para curar, para salvar, para libertar. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E se prepare para Deus fazer com você como fez com Isaías. De um homem que não tinha referência, não tinha nome, não tinha história. Para um homem que vai declarar: o Espírito Santo está sobre mim. Para pregar boas novas. Deus te chamou para pregar boas novas e fazer e transformar a vida de muita gente. Deus te chamou para te usar com autoridade para fazer a diferença nessa geração. Quem crê, levanta a mão e adore a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu do Senhor, aplauda o Senhor mais uma vez pela vida do nosso professor. Louvado seja Deus. Os obreiros aí se preparem para estarmos nos envelopes. Gostaria de deixar para anotação aí, para a gente, um adendo aqui na nossa lição. O professor ele falou sobre os dons. Os dons do Espírito Santo estão em 1 Coríntios 12, o primeiro bloco. Tá? Quando ele citou, foi Efésios 5, que é Efésios 5, 22, que é o fruto do Espírito. Ou seja, Efésios 5, 22, o fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo em nós. E os dons, que é 1 Coríntios 12,
é a instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo nos usando. Amém? Que você continue buscando o Espírito Santo, porque ele nos concede autoridade. E ele é a autoridade. Louvado seja Deus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Sem mais delongas, peço aos obreiros que distribuem os envelopes. Nós temos a máquina de cartão, que é um facilitador. Logo após estarmos orando, nós estaremos passando para a segunda parte, que é o batismo. Amém, igreja? Oferte ao Senhor com liberalidade. Semeie na terra, nesta boa terra que é o reino de Deus. E eu tenho certeza, o Senhor irá fazer você produzir, alcançar, colher sobrenaturalmente. Amém? Abençoados sejam vocês por estarem ofertando, semeando na casa de Deus. Glória a Deus. Levante o seu envelope, oferta. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, semeando mais uma vez, Senhor, na tua casa. Que essa semente, Senhor, ao ser plantada, Senhor, nessa terra, venha germinar e frutificar. Ó Deus, e somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de termos as nossas necessidades supridas, Senhor, por Ti. Toma as nossas vidas, os nossos lares, os nossos empregos, ó Deus. Continue abrindo portas e derramando, Senhor, bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Te glorificamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Passe o envelope para o lado, o obreiro chegando, entregue a ele, nosso pastor Rafael. Paz de Cristo a todos e todas, amém? Glória a Deus, vamos passar ao ato do batismo aqui. Eu estou feliz e alegre por termos oportunidade de participar desse momento da vida dos irmãos. Tá bom. Aliás, na verdade, eu vou pedir para dar um jeitinho lá e concluir a atividade das crianças. Eu quero elas aqui.
Porque as crianças têm que ver o batismo para fomentar nelas o desejo de participar disso em breve. Então pede para encerrar lá. Ah, o dos anjos vai lá, vai subir dos anjos, isso. Olha lá, o Ademar vai subir, pede para encerrar lá e trazer as crianças para cá. Elas podem até ter cadeira cativa ali, não tem problema. Ah, vai fazer barulho, deixa fazer barulho. Deixa fazer barulho. Quem vai se incomodar com barulho de criança, né? Amém? Porque tem uns pais que não gostam de barulho de criança. Eu hoje mesmo não gostei do barulho que minha filha estava fazendo, não. Briguei até com a minha mulher. Falei, Jesus, como é que eu vou batizar? Aliás, ela brigou comigo. Ela falou, cala a boca. Eu falei, tá bom. Quem manda é ela, né? E aí a gente fazendo isso, a gente participa as crianças do momento aqui do batismo, que é importante, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, antes de eu ler um texto aqui, eu vou pedir a você que está um pouco para trás aí, se puder chegar aqui para frente, para prestigiar o seu irmão, o seu novo irmão aqui, sua nova irmã, com o batismo. Se você puder, você pode agora ocupar aqueles lugares ali. Eu só não queria que ninguém ficasse do portão para trás, mas do portão para frente você pode ficar à vontade, tá? Para cá ou para cá, você que pode, eu vou até virar um pouquinho aqui de lado. Lilian, tá com a relação dos nomes aí? Tá bom, tá bom. Isso, deixa os irmãos se acomodarem. Se alguns irmãos não escutaram, então eu vou repetir. Os irmãos que estão aí para trás, ocupem esses bancos aqui, da frente, por favor. Isso. Poxa, pastor, não deixa nem a gente sentar onde a gente quer sentar. Não. Sou desses. Eu vou repetir porque ainda tem alguns irmãos que não ouviram. Os irmãos que estão um pouco para trás, se puderem sentar-se aqui. Isso. Eu vou ter que começar a falar nomes, né? Olha que eu sei os nomes, hein? Duvida? Vamos ficar de pé? Abra aí comigo a sua Bíblia. Vocês estão sem Bíblia, não tem problema, vocês só ouçam, vocês que estão aqui sem Bíblia. No Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Você já achou? Nossa, tão rápido. É. Mateus é mole, né, gente? Abriu a Bíblia, tem Mateus. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você que, porventura, é aqui um dos batizandos está à frente, acompanha a leitura aí, ouvindo. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo próprio profeta Isaías, dizendo: a voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento eram mel silvestre e gafanhoto. Então vinham a Jerusalém, até ele, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham com seu batismo, e disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de soltar as ataduras, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. Até aqui. Você pode dar um glória a Deus por esse texto? Você pode se assentar? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?
Esse texto nos remete ao prefácio do batismo de Jesus, feito por um homem chamado João, que acabou ficando conhecido como João Batista. Batista não era o sobrenome dele. Batista era o adjetivo que ele recebia. Ele era o homem que batizava. Então, o João, o Batista, deixa esse texto para nós, um texto pesado, um texto duro, mas que nos traz a reflexão da importância do batismo. O batismo nada mais é do que uma confissão pública de arrependimento. Quem aqui já é batizado? Levanta a mão para eu ver quem já é batizado. Amém. Pode abaixar. Nós que já passamos pelas águas, em algum momento da vida, confessamos publicamente o nosso arrependimento. Confessamos que nós entendemos a importância de arrependermos dos comportamentos ruins e buscarmos incessantemente um comportamento semelhante ao do nosso Rei. Essa é a importância do batismo. Ele reflete aquilo que o João disse nos dias de hoje. O batismo, ele é a confissão para a sociedade de que nós queremos sepultar um comportamento ruim, sepultar a nossa natureza pecaminosa e caminhar dia após dia buscando uma santidade, buscando um relacionamento com Deus. Isso é o batismo. O batismo é uma ordenança que Jesus deixou. Ele é tão importante que o próprio Jesus passou pelo batismo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que João disse aqui que viria depois batizar com fogo, ele se submeteu ao batismo. O batismo marca o início do ministério de Jesus. Jesus não deu um passo sequer em seu ministério, em sua caminhada ministerial, antes do batismo. Então isso significa alguma coisa para a gente. Significa que a partir desse momento há um caminho aberto. Há uma plenitude para Deus completar o ministério e o sonho dele nas nossas vidas. É isso que nós vamos fazer hoje com vocês. É isso que vocês vão fazer hoje. Um pastor tem algumas obrigações ao longo da sua vida. Algumas obrigações são difíceis, algumas obrigações são pesadas, algumas obrigações trazem um peso à alma e ao coração. Por exemplo, quando a gente precisa disciplinar alguém. Eu não conheço nenhum pastor, a não ser que ele seja um sádico, né? Que disciplina alguém gostando. Ah, vou botar você no banco. Não, isso é pesado, porque a gente se coloca no lugar da pessoa. Por exemplo, sepultar alguém. Por mais que não seja membro da igreja, o primeiro sepultamento que eu fiz foi de uma pessoa que não era membro da igreja. E eu nem era pastor ainda, eu já estava dirigindo uma igreja, mas eu ainda não era um pastor. E eu estava lá dando bobeira no velório e falaram, vem cá você, fala aqui. E era uma tia minha. E já foi pesado. É muito pesado um momento como esse. O momento que alguém atravessa uma perda é muito pesado para a vida de um pastor. O momento de um divórcio, o momento de uma separação, o pastor atravessar isso com a pessoa é muito difícil. Ficar atendendo pessoas com N problemas, e por mais que um pastor queira se eximar dele, não tem como, a gente acaba entrando um pouquinho nessa dor que a pessoa tem, então é muito pesado. Mas existem obrigações na vida de um pastor que causam muito prazer. E a obrigação que nós temos, obrigação no sentido de termos que fazer para completar a nossa vida ministerial. Batizar. Batizar é um prazer. Batizar é uma alegria. Batizar é um privilégio. Batizar é você poder ver o caminho do seu ministério seguindo o fluxo correto. Então eu quero aqui, em nome da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em meu nome, em nome dos pastores dessa igreja, agradecer a vocês pelo passo importante que vocês estão dando na vida de vocês, pelo voto de confiança que vocês estão dando a nós, que vocês estão dando a essa igreja, que torna-se agora o redil, o rebanho onde vocês estão, o lar espiritual de vocês. A igreja não é dona da vida de vocês, o pastor não é dono da vida de vocês. O dono da vida de vocês é Jesus. Eu falava agora há pouco com uma pessoa que eu não vou nunca mandar na casa de vocês. Vocês fazem na casa de vocês o que vocês quiserem. Vocês fazem na vida de vocês o que vocês quiserem. A gente aponta o caminho, a gente aponta a direção e a decisão compete somente a vocês. Mas, não sendo dono, não mandando na casa de vocês, não mandando na vida de vocês, ainda assim, nós temos uma relação espiritual, nós temos uma ligação espiritual, que agora nós temos legalidade para intervir na vida de vocês espiritual, para apontar o caminho para apontar o caminho que vai levar vocês à eternidade e que também vai trazer para a vida terrena de vocês
paz, alegria, bênção e prosperidade. A partir de agora, vocês serão ovelhas do rebanho do Senhor, do bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Eu vou apresentar vocês aqui. Eu vou pedir que, à medida que eu falar o nome de vocês, vocês fiquem de pé. Ao mesmo tempo que é uma alegria, também é um ponto de atenção agora para nós, igreja. O que nós estamos fazendo? É muito fácil a gente chegar e lançar a responsabilidade sobre o pastor, ou lançar a responsabilidade sobre o departamento de iniciação de novos convertidos. Eles que cuidem lá, eles que ganhem alma, eles que trabalhem. Eu já quero chamar a atenção para vocês que isso não é responsabilidade do pastor, isso não é responsabilidade do Dink, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E enquanto responsabilidade de cada um de nós temos que sentir vergonha. Vergonha por uma igreja do tamanho que essa igreja é, com a força que essa igreja tem, de não batizar 20, 30, 50 pessoas a cada batismo. Eu nunca vou ficar preocupado com o número, porque esse número não pertence a mim. Nós pregamos, nós trabalhamos, nós fazemos, e quem convence é o Espírito Santo. Mas eu tenho absoluta certeza que se cada um de nós aqui fizermos uma reflexão, a gente vai lembrar que podíamos ter feito um pouquinho mais. E que talvez alguém que a gente conheça, alguém que a gente trouxe para a igreja, alguém que a gente conhece que até aceitou Jesus aqui já, a gente deixou de fazer alguma coisa para que essa pessoa passasse pelas águas. Se vergonha é um termo forte, eu chamo a atenção então para um termo um pouco menos forte, mas de igual importância. Nós não podemos ser egoístas. Nós gozamos de uma plenitude com Deus e nós precisamos difundir essa plenitude. Então, ao mesmo tempo que é uma alegria participar desse momento aqui, é também um ponto de atenção que eu chamo para vocês e vou chamar à noite também. Nós precisamos arregaçar as mangas e cuidar de pessoas. Igreja não foi chamada para cuidar de templo. Igreja foi chamada para cuidar de pessoas. Amém, igreja? Então, deixa que eu fale um pouco mais disso, porque agora o momento é de festa, eu falo um pouco mais disso à noite. Quero apresentar aqui os irmãos que estão aqui por se batizar. Eu vou pedir para ficar de pé aqui a irmã, e você vai recebê-los com alegria. A irmã Vânia Cristina, da Rocha Avelar. O irmão Antônio Jailson de Moraes, é o esposo da Vânia. A Fabiana Conceição de Oliveira. A Ana Mel Silva de Souza. Nós temos o Denis teve, foi o que? Um problema de saúde, não é dele, não, o filho dele, o filho do Denis, precisou ser atendido às pressas no hospital. Ele está a caminho, está correndo, tá? Vamos ver se ele consegue chegar. Se ele não conseguir chegar, perdeu o Playboy. Aí fica para o próximo batismo, mas ele está a caminho. Onde é que ele estava agora? Alguém falou com ele? Nossa, longe, hein? Longe. Mas hoje não tem trânsito, acho que não vai dar para ele chegar. E aí é saúde, né, irmãos? Eu falei disso aqui na aula de casais vitoriosos que nós tivemos na quinta-feira. O que o irmão vai fazer? Vai largar o filho dele passando mal e vai vir aqui para o batismo? Claro que não. Família em primeiro lugar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Família, mulher e filhos em primeiro lugar. Tem que cuidar bem da sua casa. Então, não tem problema. Jesus não vai levar ele antes disso, não. No próximo batismo, se ele não estiver aqui, ele não estiver aqui a tempo, a gente batiza ele. Se ele chegar aí no meio do cerimonial aqui, ele já está aprovado, já é um candidato entrevistado, já passou aqui por todo o nosso crivo e participa conosco, tá bom? Deixa eu chamar aqui, quero que você receba com essa mesma alegria meu amigo, pastor Evandro. Vem cá, pastor Evandro, que vai tomar a profissão de fé dos irmãos. Nosso pastor é uma benção, né, querido? Queridos, eu tive a oportunidade essa semana de participar de um treinamento e me refletiu a memória o que está acontecendo com vocês agora. Vocês agora têm uma identidade.
Qual a identidade de vocês? São filhos de Deus. Não deixa Satanás pôr em prova sobre isso. Você é filho, e quem é filho é herdeiro das heranças do Senhor. O pastor Rafael falou aqui que quando o próprio Senhor Jesus, quando ele foi batizado, né? Mateus, ele relata que brotou uma voz do céu dizendo o quê? O que Deus falou do seu filho? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que legal, né? E aí, quando ele passou pelo batismo e ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, qual foi a pergunta de Satanás sobre ele? Se tu és filho de Deus. Olha só, ele quer pôr, né, em prova aquilo que você já é. Então não duvide que você é filho. E Satanás, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. E eu quero refletir o que o nosso pastor José Santos sempre dizia, que aquele que nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas aquele que nasce 2 vezes, morre uma vez só. Ele falava isso. Então vocês estão nascendo de novo aqui, ó. E eu estou procurando aqui o meu negócio que eu perdi. Tá aqui, tá? E eu queria que vocês ficassem de pé. Em pé, né? Só os batizando, perdão. Só os batizando. E eles vão fazer aqui um ato agora de confissão, tá? Amém? Amém? Fique tranquilo. O Pai do céu está aqui. Esse é o melhor momento para a vida de vocês. Vai ficar registrado aqui e no céu. Eu queria que você repetisse com voz de profeta e profetiza, tá bom? Amém? Você vai dizer o seguinte: esse aqui é um ato de confissão, tá? Que a gente faz para todos. E naquele momento ali é só descer as águas. E diz assim, repita comigo, tá? Somente eles aqui. Creio que Jesus Cristo... Meu irmão, pelo amor de Deus, nem está na fila de trás aqui eu vi. Vamos lá. 1, 2, 3. Creio que Jesus Cristo... Não vou ajudar você, não. Tá bom, vamos ensaiando. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Creio que Jesus Cristo... Aí repita comigo, após mim. É o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a santa palavra de Deus. Eu creio num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Prometo que a partir de agora, ter um compromisso maior com Jesus e a sua palavra. Ter um compromisso maior com Jesus e a sua palavra. Ser testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus. Eu me comprometo e ser fiel e seguir aquilo que me ensina a palavra de Deus. Faço isto diante de Deus e diante da igreja do Senhor até a sua vinda. Então, como pastor, né, auxiliar, posso falar aqui, pastor? Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Viu como é que é bom? Que maravilha, né? Deus está aqui, igreja. Amém? Batismo é algo tão importante, irmãos, que eu estava tentando ali e consegui, com um pouco de custo, lembrar o que eu almocei ontem. Eu só lembrei o que eu almocei ontem porque eu fui na rua comprar a mistura, né? Aí eu lembrei que eu almocei uma costela assada, um franguinho assado e uma linguicinha assada. Que a minha esposa fez lá uma saladinha com um arrozinho e um feijãozinho. Mas eu tive que forçar a memória. E forçando aqui, lembrei que eu comprei um sorvetinho e comi de sobremesa. Ó, forcei.
Mas o dia do meu batismo eu não preciso forçar nada. Eu lembro de toda a tensão, eu me batizei à noite, fui batizado à noite, eu me lembro de toda a tensão, a pré-tensão que eu vivi até chegar o momento, me lembro que eu falei, vou batizar de olho aberto, vai que o Espírito Santo aparece lá fora, né? Vai que a pomba vem, eu batizei de olho aberto, eu lembro da água assim, cobrindo, eu lembro de tudo. Quem se lembra aqui do dia do seu batismo? Quem lembra? O dia do batismo, ele entra para a história da nossa vida, tal qual o dia de um casamento, dia do nascimento de um filho. Marca, e assim será na vida de vocês. Esse dia vai marcar a vida de vocês. Só vocês sabem o que vocês atravessaram para chegar. Traz uma água para a Vânia, para mim. Só vocês sabem o que vocês atravessaram até chegar aqui. Só Deus sabe como é que foi a luta da Vânia para ela chegar até aqui. A luta da Mel. Cada um tem a sua luta. Como é que foi a sua história, o que vocês precisaram enfrentar até chegarem aqui. E eu posso garantir que nada do que vocês passaram foi em vão, mas que Deus preparou esse momento. E ele vai ficar marcado na vida de vocês. Amém? Nós vamos proceder ao ato do batismo. Deixa eu pegar alguém aqui para me ajudar. Vem cá, Hugo, passa a máquina para alguém, vem cá me ajudar. Pastor, vem cá. Vou explicar para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer. Vou estar eu e o pastor Evandro ali dentro da piscina. Vocês vão ser ajudados por um obreiro para entrar. Nós vamos ajudar a vocês dentro da água. Vocês vão ser ajudados para sair por nós. Vocês vão ser ajudados por alguém do lado de fora também, tá? Então, vocês vão ter o tempo todo alguém segurando a mão de vocês. Para não cair, para não escorregar, sempre tem alguém ajudando. Chegando lá dentro, nós vamos apresentar a vida de vocês ao Espírito Santo e nós vamos tombar o corpo de vocês dessa forma. Eu vou segurar aqui na beca, vocês podem ou tapar o nariz, se achar melhor, ou segurar. Eu indico que segure aqui na minha mão. Se precisar, se achar que é necessário, a outra mão tampe o nariz e deixa o corpo leve e solto, que a gente deita e traz vocês de volta. Se vocês tiverem reações, o corpo fica mais pesado. E a gente consegue trazer vocês. Não porque a gente seja forte, né? Mas porque a água alivia toda a carga de densidade. Então a gente consegue descer e trazer vocês de volta. Passado esse momento, a gente encaminha vocês para a saída. Eu sempre tento organizar e nunca dá certo. Então eu desisto. Na verdade eu já desisti disso há muito tempo. Eu não vou organizar nada. Vocês parentes, vocês amigos, façam o que vocês quiserem. Chegue aqui, tira a foto. Só não pula dentro d'água. E nem deixa o celular ou a câmera cair dentro d'água. O restante fiquem à vontade, tá? Eu vou parar um pouquinho com cada batizando ali dentro. A gente vai posar para foto. A gente deita, posa para mais uma foto com eles batizados. Depois tira. Então tem tempo para você tirar foto à vontade, tá bom? Amém? Então nós vamos entrar na água, eu e o pastor Evandro. Quem vai ajudar aqui? Cadê os irmãos? Já estão apostos aqui. Pode colocar a escada lá dentro. 2 irmãos aqui do lado de cá, 2 irmãos do lado de lá. O louvor vai adorar, enquanto a gente se prepara para recebê-los lá na água, tá bom? Que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Que amor é esse? Graça incalculável,
interesse não ter nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe universo para mim. Deus, para mim, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu te estabeleço por amor assim. Representa suas palmas. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do seu povo. Teu lugar na minha vida, teu lugar na minha família, teu lugar, reina, glória, reina. Teu lugar nessa cidade, teu lugar nessa nação, teu lugar, reina, glória, reina. Estamos reunidos para adorar. Você pode cantar ao único que é digno exaltar. Entronizado, entronizado nos louvores do teu povo. Diga reina, reina, diga mais alto, reina. Teu lugar na minha vida, teu lugar na minha família, teu lugar, reina, glória, reina. Teu lugar nessa cidade, teu lugar nessa nação, teu lugar, reina, glória, reina. Toma teu lugar na minha vida, teu lugar. Louvamos o teu nome, reina, glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, nessa nação, teu lugar, reina, glória, reina. Louvamos o teu nome, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. Jesus. Aplaudimos a ti, aplaudimos o teu nome nessa manhã.
Aleluia, irmãos. Muito obrigado. Que Deus te dê uma tarde de paz. Mais tarde eu vou fazer a questão de apresentar vocês como membros para toda a igreja. Que o Senhor abençoe a casa de vocês. Que todos os males sejam quebrados. Todas as maldições sejam destruídas. Que o nome de Jesus seja o nome que saia da boca de vocês todo dia da vida de vocês. E que vocês sejam muito felizes como nós somos. Eu falei lá em cima e vou repetir. Ser feliz não é não ter problemas. Quem tem problema aí, dá glória a Deus? Quem é feliz aí, dá glória a Deus? Viu? Tá em igual proporção. A gente tem problema, mas a gente é feliz. Porque os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Não é isso? Deu até vontade de cantar. Vamos cantar uma música aqui para encerrar? Dá um lá maior, meu filho. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor nessa manhã? Logo mais à noite eu vou apresentá-los como os novos membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nós temos o culto de celebração às 18h30. Me pediram para lembrar, eu já tinha até esquecido. Hoje nós encerramos a oportunidade para quem quiser honrar o seu voto da campanha. Eu dei graças a Deus que teve mais uma semana, senão pela primeira vez eu ia furar. Teve mais uma semana e graças a Deus eu vou honrar minha campanha hoje. Quem o fará tem até hoje para fazê-lo. O que mais? Falei tudo, gente? Falei tudo? Falta alguma coisa? Ah, sim! Por razões óbvias, não vou atender ninguém agora, pelo amor de Deus, né? Nem eu, nem pastor Evandro. E também por razões óbvias, eu vou pedir para você se evadir o mais rápido que você puder, para os irmãos poderem desmontar essa estrutura aqui. Me congraço e congratulo aqui os irmãos do departamento DINC, que tão diligentemente têm feito essa obra. Eles não recebem R$1 para fazer o que fazem. E estão aqui fazendo a diferença. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. E lembrem-se sempre, ninguém vê o que vocês estão fazendo, mas Deus vê. E o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu não posso chorar, vamos para casa. Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, nós somos gratos por esse momento especial e abençoado que vivemos. Queremos te apresentar esses novos filhos, essas novas ovelhas, esses nossos novos irmãos, que a vida deles seja tremendamente abençoada e que a nossa tarde possa ser cheia da tua presença e juntos estejamos aqui às 18h30 para adorar e celebrar o teu nome. Te agradecemos por tudo em o nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz e Deus abençoe a sua casa.